Nós encontramos em Zacarias capítulo 4, Deus dando uma palavra maravilhosa para Zorobabel, dizendo a Zorobabel, que era governador de Judá na época dele, Zorobabel, um pouquinho antes de Esdras, um pouquinho antes de Neemias, Zorobabel era governador de Judá e ele recebeu uma palavra maravilhosa para a reedificação do templo, um templo literal, porque Deus estava, mais uma vez, restaurando o culto para o povo de Judá. Só que, queridos, grava bem isso, Zacarias capítulo 4, Deus dá ao profeta Zacarias essa palavra direcionada a Zorobabel, só que esta profecia, ela recebe uma expansão tão maravilhosa que nós vamos ver os profetas dizendo a seguir que a glória da segunda casa seria ainda maior. Aquela reconstrução maravilhosa que foi promovida após o cativeiro da Babilônia, aquela reconstrução maravilhosa que aconteceu ao longo dos anos com Zorobabel, com Esdras, e nós vemos isso claramente com Neemias, essa é uma reconstrução que prefigurou a reconstrução de um edifício chamado Igreja de Jesus Cristo. No último vídeo, eu li um texto de Efésios capítulo 2, quando ali nos fala sobre, olha que profundo isso, ali nos fala sobre judeus e gentios sendo as duas casas de Israel, judeus e gentios, sendo construídos como um edifício. Assim como aquele templo literal na época de Zorobabel foi construído, foi edificado ou reedificado, a igreja como a glória, a igreja com a glória da segunda casa, está sendo reedificada também como esse templo. A glória da segunda casa é a igreja sendo reedificada em Jesus Cristo, e essa igreja é formada por judeus e gentios. É por isso que nesse mesmo texto de Zacarias, capítulo 4, nós vamos encontrar a referência das duas testemunhas do Senhor, os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, que é o mesmo texto de Apocalipse, capítulo 11. É a mesma referência de Efésios capítulo 2, de Romanos 10, de Romanos 11. É o fundamento que foi estabelecido, que é Jesus Cristo. Só que grava bem isso, queridos. Esse edifício que é a igreja, o edifício que é a igreja de Jesus Cristo está sendo construído, está sendo reedificado no fundamento principal, a pedra angular que é Jesus Cristo, mas está sendo estabelecido também como fundamento os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, como eu falei no vídeo anterior. Então grava bem isso, a igreja é um edifício que está sendo construído, o fundamento principal, que é a pedra angular, é Jesus Cristo, mas parte desse fundamento é os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, como está registrado em Efésios capítulo 2. E por que eu estou falando tudo isso para você? Nós vamos, mais uma vez, falar a respeito do profeta Zacarias hoje, e a mensagem que tem em Zacarias capítulo 10 para a igreja do tempo do fim. Você não pode falar da igreja do tempo do fim sem citar os profetas. Não existe estudo de escatologia, não existe estudo de final dos tempos sem citar Zacarias, sem citar Obadias, sem citar Abacuque. Existem muitas palavras para a escatologia, revelações para a igreja do tempo do fim que estão nos profetas. E nós vamos seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo é aquele que é a pedra fundamental, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Mas nós precisamos viver a nossa vida meditando no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu tenho falado aqui, nós não podemos jamais negar a literalidade ou não podemos negar a historicidade dos textos que nós meditamos aqui. Eu falo muito a respeito de profecias para o final dos tempos, mas muitas dessas profecias para o final dos tempos, elas iniciaram por causa de um contexto literal ou por causa de um contexto imediato. Nós vamos ler hoje Zacarias capítulo 10 e nós vamos ver que o profeta Zacarias ele estava vivendo em um momento em que Deus estava dando uma repreensão e uma direção para Israel, para o Israel da época dele. Nesse período aqui em que Zacarias estava vivendo, o povo de Israel estava vivendo no momento do período em que o reino estava dividido.
Você conhece muito bem o ensino das duas casas de Israel, você conhece muito bem a divisão das 12 tribos. Chegou um determinado momento em que as 12 tribos estavam divididas em Reino do Sul, com 2 tribos. Primeiro começou com uma tribo Judá, e depois Benjamim se une a Judá. 2 tribos no Reino do Sul e 10 tribos no Reino do Norte, chamado de Reino de Israel e também Reino de Efraim. Zacarias estava vivendo no período da divisão das tribos. E quando ele começa a profetizar, ele começa a falar, ele começa falando com o Israel da época dele, começa falando com o Reino do Sul, começa falando com o Reino do Norte, e ele direciona a profecia para o período da igreja. Quando eu começar a falar aqui, você precisa ter em mente que Zacarias ele deixa palavras em seus textos para nos mostrar que a mensagem não era só para o Israel da época dele. É por isso que eu tenho falado muito aqui sobre o ensino das duas casas de Israel e a defesa da salvação de judeus e gentios, da eleição de judeus e gentios em Jesus Cristo de igual maneira. Não existe mais separação, porque se você entender a doutrina da salvação de judeus e gentios, você vai compreender o que está escrito nos profetas. E eu vou mostrar mais uma vez isso hoje em Zacarias capítulo 10. Vai lá comigo, Zacarias capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6. Texto riquíssimo, presta bastante atenção porque tem conexões com outros estudos. Versículo 1 diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Grava bem isso, chuva serôdia. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Primeiro ele diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo de chuvas serôdia. Você sabe muito bem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela usa muito a linguagem da agricultura, justamente porque os tempos determinados, porque as 7 festas do Senhor foram estabelecidas a partir de todo aquele trabalho na agricultura. O povo de Israel na antiga aliança, eles viviam ali através de seu plantio, de sua colheita, e aconteciam ali as chuvas que o Senhor enviavam para que eles pudessem colher aqueles frutos. Só que Deus, para falar de coisas futuras, ele usa a linguagem da agricultura. Presta atenção nisso. A semente, ela era lançada na terra, e ali aconteciam as primeiras chuvas para que aquela semente virasse um fruto. Primeiro era lançada a semente, caía a chuva temporã, que eram as primeiras chuvas. As primeiras chuvas é para que a semente se torne um fruto. Trazendo para o linguajar profético, a chuva temporã é justamente para transformar aqueles que não têm aliança com Deus em fruto, em cristãos. Os primeiros derramares do Espírito do Senhor, o primeiro derramar do Espírito do Senhor é chamado profeticamente de chuva temporã. Então, quando a Bíblia nos mostra que o Senhor derramaria o seu Espírito, lá em Atos 2, nós vemos as primeiras chuvas que foram derramadas. Primeiras chuvas temporã. Então, essas chuvas foram derramadas para que aqueles que não faziam parte da família de Deus se tornassem família de Deus. Ou seja, a semente da palavra era pregado e aqueles que não eram fruto se tornaram fruto. Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Então, você recebeu a semente, agora você não é mais apenas uma semente, você é um fruto. Você é parte da família de Deus. Agora, quando fala a respeito de chuva temporã, são os primeiros derramares, ou é o primeiro derramar do Senhor. Nós estamos para entrar nas últimas chuvas. Na linguagem da agricultura, as últimas chuvas, também chamada de chuva serôdia, eram as chuvas para o amadurecimento do fruto. Deus enviava as primeiras chuvas para a semente virar fruto. As últimas chuvas eram enviadas para que aquele fruto que estava crescendo amadurecesse. É por isso que as últimas chuvas, o último derramar do Espírito do Senhor, é chamado de chuva serôdia profeticamente. Então, quando Deus derramar as últimas chuvas, não serão chuvas para dar ênfase à salvação. As últimas chuvas é para o amadurecimento da igreja, daqueles que já são fruto, daqueles que fazem parte da família de Deus. É por isso, queridos, que nós vamos ver muitos cristãos acordando e amadurecendo no final dos tempos. Só que como esse texto que você está vendo aí na tela, o que ele diz? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Ele está dizendo, olha,
Vocês precisam pedir agora as últimas chuvas. Eu já enviei as primeiras chuvas. Em Atos dos Apóstolos, no início ali de Atos, nós vemos o registro das primeiras chuvas, temporã. Deus está dando chuva temporã até os dias de hoje. Só que a igreja de Jesus Cristo precisa clamar pelas últimas chuvas, que é o avivamento, o último e grande avivamento. Quando o profeta Zacarias ele cita a chuva serôdia, ele está fazendo referência para o último derramar do Espírito do Senhor. E como que eu tenho certeza disso, queridos? Porque ele começa a fazer a promessa através dessas profecias de Zacarias, uma promessa futura falando a respeito do amadurecimento desse fruto, e ele dá mais indícios de que essa profecia não era para a época de Zacarias. Ele fala a respeito de umas chuvas, é o Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Ou seja, Deus tem dons específicos para você, porque Deus vai usar a igreja com muito poder e graça, só que cada um dentro do seu talento, dentro do seu dom. Deus estará restabelecendo ali os 5 ministérios, apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas, cada um dentro do seu ministério, só que a igreja precisa congregar, e como o versículo diz aí, essa igreja precisa pedir as últimas chuvas. Olha o versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, os adivinhos contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias, por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Nós vemos aqui, queridos, que existem ídolos do lar. Na época de Zacarias, os ídolos do lar eram aquelas estatuetas, aquelas pequenas estatuetas que eram imagens de deuses que eles ficavam ali adorando, fazendo petições. Hoje, os ídolos do lar são modernos, então pode ser um cantor que você idolatra, pode ser ali um pregador que você acha que ele é acima de Deus, você não fala, mas age como se fosse. Você que se desviou dos caminhos do Senhor porque um pastor, porque um líder te decepcionou, quando na verdade você nem percebeu que aquela pessoa se tornou um ídolo na sua vida. Nós não podemos fazer de pessoas ou de coisas ídolos, porque são ídolos do lar, são coisas que nós idolatramos, pessoas que nós trazemos para a nossa vida, trazemos para a nossa casa ou para a nossa vida pessoal. Agora, essa é uma situação que vai acontecer no final dos tempos. Pessoas que estão se consolando com coisas ou situações que não é o nosso Deus. E Deus, quando derramar as últimas chuvas, estará fazendo essa diferença. Olha o que diz o versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Olha a confirmação de que essa profecia não é apenas para a época de Zacarias. O Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Ele está indicando o reinado de Judá aqui, porque as primeiras palavras vieram para os judeus. Só que na época de Judá, queridos, tinham ali os bodes guias. E nós vamos ver que esses bodes guias, que são falsos líderes que estão no meio da igreja e vão tentar desviar as pessoas do ensino verdadeiro. Agora, olha o versículo 4 que é riquíssimo. De Judá sairá a pedra angular. Lembra que eu falei da pedra angular? Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo é a pedra angular. Dele, a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Peraí, essa profecia não era apenas para Israel? Não, queridos. Zacarias está profetizando para a igreja. Por quê? Porque de Jesus Cristo sairá o quê? A estaca da tenda, ou seja, é o tabernáculo de Davi que está sendo reedificado. Lembra que Davi ele tinha ali o tabernáculo que era apenas uma tenda? Jesus Cristo é o fundamento dessa tenda, dessa igreja que, assim como Davi, vai buscar a presença de Deus. Ele fala a respeito dele, sairá o arco de guerra. O que é o arco de guerra? Aqueles que no final dos tempos vão ser lançados para o propósito que Deus tem para a igreja. Nós vemos também que ele diz que dele sairão todos os chefes juntos. São as pequenas lideranças que partirão de judeus e de gentios, as duas casas de Israel, que são as duas testemunhas, e você vai ver o versículo seguinte confirmando isso. Queridos, tudo começou através dos judeus. Você precisa entender, eu vou colocar aí na tela agora, presta atenção aí. Eu vou colocar aí na tela o texto de Apocalipse capítulo 7,
nós temos ali a descrição de Apocalipse capítulo 7, e você vai notar que em Apocalipse capítulo 7 está escrito aí toda a descrição das 12 tribos que representam os 144 mil selados. E você vai ver que de maneira proposital, eu deixei 2 tribos da cor vermelha e as outras 10 tribos da cor verde. Você está vendo ali o texto dizendo, o versículo 4 diz, então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu deixei a tribo de Judá, que é a primeira tribo, em vermelho, e deixei a tribo de Benjamim também em vermelho. E as outras 10 tribos eu deixei em verde. Por quê? Porque se você conhecer o ensino das 2 casas de Israel, você sabe muito bem quem são os 144 mil selados. Você sabe muito bem que tudo começou a partir de Judá. Você sabe muito bem que os primeiros cristãos foram judeus. E você sabe muito bem, olha a tribo de Benjamim, lá no final dessa citação dos 144 mil, por que a tribo de Benjamim eu deixei em vermelho? Por que ela está por último? Porque Benjamim representa a plenitude dos judeus, como está escrito em Romanos capítulo 11. Os 144 mil selados, essa disposição das tribos, aí em Apocalipse capítulo 7, representa justamente a história da igreja e o que Deus está fazendo. São os selados do Senhor ao longo do início, do derramar das primeiras chuvas temporã, e no final a chuva serôdia, que é justamente Benjamim. Queridos, essas tribos que estão em vermelho representam a casa de Judá, e as tribos que estão em verde é a casa de Israel, ou a casa de Efraim, que até então, na época de Zacarias, representavam o reino do norte. Quando você olha essa descrição, e todas essas tribos aí, em Apocalipse capítulo 7, não é à toa. Os 144 mil selados não são judeus específicos. Os 144 mil selados não é uma denominação, uma religião, um segmento religioso específico. Os 144 mil selados é a igreja de Jesus Cristo formada por judeus e por gentios. Então, volta lá comigo no versículo 4. Quando você vê de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, o que ele está nos mostrando? Justamente que o fundamento é Jesus Cristo, mas nós precisamos compreender os profetas para saber as profecias para o final dos tempos. Então, queridos, nós vemos aí a palavra de Deus se confirmando, e Deus, ele fala conosco não somente no Novo Testamento, mas ele fala também a partir do Antigo Testamento. Olha o versículo 5. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Nós vemos essa descrição aí no versículo 5, uma profecia para quando a igreja, as 2 testemunhas, os que não dormem, aqueles que são as 2 casas de Israel, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, de Zacarias 4, são aqueles que vão estar produzindo o juízo de Deus sobre aqueles que vão estar ali no Vale do Armagedon. Eu não tenho tempo nesse vídeo para falar a respeito disso, mas nós vamos encontrar em Joel capítulo 2 ali a descrição, toda aquela descrição de que é o exército do Senhor que nunca houve e jamais haverá, que é justamente esses que são os valentes, que são fortalecidos pelo Senhor na batalha. Olha o versículo 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Lembra, queridos, que nós fazemos parte da tribo de José, José pai de Efraim, da onde sairia, ou da onde saiu a plenitude dos gentios. E falo-eis voltar, queridos, lembra disso. A época de Zacarias era a época do reino dividido. Falo-eis voltar. Se você conhecer a história das 12 tribos de Israel, você sabe muito bem que o reino do norte, que foi levado pela Assíria, nunca mais voltou a ser um reino. Só que o texto está dizendo, e falo-eis voltar, e falo-ei voltar, como assim? Justamente o ensino das 2 casas de Israel. Em Jesus Cristo, judeus e gentios voltarão a fazer parte do povo de Deus. Essa é a família de Deus. Porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Queridos, quando nós olhamos esse versículo 6, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui Deus nos mostrando que vai fortalecer
A casa de Judá, a casa de José, às vezes nós vamos ver essa casa de José sendo chamada de a casa de Efraim, por quê? Porque ele está nos mostrando a salvação de judeus e gentios na preparação para a igreja do tempo do fim. Nós precisamos continuar defendendo o ensino das duas casas de Israel e a salvação de judeus e gentios de igual maneira. Porque se a igreja tiver firmada isso no coração dela, se os servos do Senhor tiverem estiverem firmados nessa doutrina, nesse ensino, a teologia tradicional não vai conseguir, essa teologia, não toda a teologia ela pode ser rejeitada, tá, queridos? Eu falo teologia tradicional, pode parecer pejorativo, mas não é isso. Só que existem ensinamentos que despreparam o povo de Deus para o final dos tempos. Porque nós precisamos entender que não existe mais separação de judeus e gentios. A igreja está sendo preparada para o tempo do fim. Nós vamos continuar esse estudo no próximo vídeo, então fica comigo aqui, vai ter uma parte 2, talvez uma parte 3, para que nós entendamos que os profetas falam muito conosco a respeito do final dos tempos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, nos abençoe com a sua oferta, nos abençoe com o seu like, nos abençoe deixando um comentário, porque todas essas coisas fortalecem os vídeos e fortalecem aí a divulgação do canal. Eu te aguardo para as próximas meditações, que Deus te abençoe poderosamente.